ecofania ali, mas acho que já vai passar. Eu vou começar a gravar. A partir de agora, as gravações, eu vou baixar o vídeo lá no Ava também, tá? Então, assim, nem todas as aulas eu vou gravar vídeo, para também não ficar muito cansativo para vocês. Eu coloquei lá no Ava 2 vídeos lá sobre conto, tá? Daí quem quiser assistir. E hoje o nosso assunto é o conto, né? Eu vou disponibilizar o material e nós vamos conversar sobre conto, tá? O nosso bate-papo aí hoje. Deixa eu só disponibilizar o material que vocês podem ir acompanhando, tá? Lá no Ava já tem atividade, né, que eu solicitei. Lembrando sempre que a atividade no fórum, ela registra a presença de vocês e a nota, né? Mas vocês sempre fazem tudo direitinho. É uma turma que eu não tenho dor de cabeça, né? Espere aí. Ah, tá. Eu coloquei 2 artigos, tá? Mas assim, ó, né? Mais até para vocês terem conhecimento, até porque eu não tinha trabalhado ainda, eu conto com vocês. E acho que eu fiz besteira. Agora vai, tá? Eu vou explorar primeiro os artigos. Quem não conseguiu ler os artigos agora, vai lendo com o tempo. Eu, particularmente, eu não trabalho muito com conto, porque como eu trabalho com crianças menores, eu conto, eu leio mais, né? Eu leio contos para eles, sim, tá? Mas eu trabalho mais com charge, né? Com textos menores, com contos mais curtos. Já a estrutura do conto também não posso estar trabalhando com eles, mas vocês, né? Vocês têm condições aí de trabalhar o conto já a partir do 6º ano, do ensino médio, já, né, discutindo discutindo aqui a estrutura do conto, né? A maneira de trabalhar o conto, tá? Então, eu vou explorar um pouco os artigos, depois eu vou trabalhar o slide, conforme vai surgindo alguma dúvida, ou vocês, professora, eu quero contar, né, alguma coisa, você é mais quietinha, né, Amanda? Tá? Fiquem à vontade, a Amanda tá sempre quietinha. O André já é mais, né, falante, né, André? Então. Agora o meu som tá ok. Estão me ouvindo bem, professora? Estou. Então tá. Mas, não se preocupe, porque o começo da aula eu só fiz uma introdução e está sendo gravado. Pessoal, esse material aqui eu quis passar para vocês, olha só. Os desafios da escola pública paranaense, tá? E são artigos que são escritos pelos professores. E aqui a professora Marli e a Maria Cristina, elas contam uma experiência delas, né? Como que o conto, ele pode, né, também estar trabalhando aqui, o que nós estamos batendo muito na tecla desse semestre, que é a questão do hábito da leitura, tá? Então, eu achei muito interessante esse material, escrito pelas professoras do Estado, né, do PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional, criado, né, pelo governo do Estado do Paraná, onde possibilita os professores que passam, né, nesse programa, fazer pesquisa, e é o mestrado, né? É o mestrado que é reconhecido pelo Estado, né, não pelas outras instituições. Eles falam que é um mestrado, né? Há uma discussão aí.
Bom, pessoal, então elas colocam aqui a percepção de mundo, a questão do letramento, de você proporcionar esse contato, né, do estudante com a leitura. Eles vão reforçar, eles trazem aqui o processo interativo que o leitor utiliza, e o conto, ele é uma narrativa, né? O conto, ele é uma narrativa, então, existe uma possibilidade de quê? De você viver aquele conto, você ser aquele personagem, tá? A questão aqui da educação brasileira, né, que nós temos que reforçar a questão O da Rafael leitura. acabou de mandar uma mensagem, professora, dizendo que o computador dele está com probleminha, que ele está tentando lá, daqui a pouco ele consegue. Não, sem problemas. A aula está sendo gravada, eu vou colocar lá no AVA, tá bom? Ou depois ele adentra aqui e assiste, tá? Então, muito obrigada. Aí nós vamos ter aqui a leitura literária, né? Ela vai trazendo aqui as narrativas curtas. Então, é isso que eu acabei de colocar para vocês. Que eu, como eu trabalho com os pequenos e que eles têm, né, um cognitivo comprometido, eu trabalho com narrativas. Eu achei esses tempos vários livros didáticos que iam ser jogados no lixo e eu recortei várias narrativas e fiz fichinhas de narrativas. Aí tem lá narrativas, né, que são contos curtos, e que dá para eu trabalhar com eles, tá? Então, dependendo da faixa etária, né, o gênero conto, né, o que é o conto? É uma designação de uma narrativa curta, e ela se diferencia do romance, da novela. É porque eu não sei se vocês viram lá, eu não sei se eu coloquei lá no AVA, contos de terror. Então eu fui pesquisar vídeos, né, para dar como sugestões a vocês. Então eu achei muito interessante um trabalho numa escola que os estudantes trabalhavam a questão do conto de terror. Então é interessante, né? Ele traz várias narrativas. É muito difícil você encontrar um conto, ele se diferencia do romance e da novela. Ele pode ter, né, um pouco de romance, um pouco de novela, tá? Mas não é esse objetivo. Tá? Aí vocês vão ter aqui todo o texto, a história do conto, aonde que surgiu o conto, em 1972, no Brasil veio aí principalmente a questão da expressão da ficção. Nós temos muita coisa aí de ficção, tá? Aí tem o mini conto, ela vai trazer a classificação, depois eu vou estar explicando, esse artigo, atividades realizadas. E aqui as professoras pesquisadoras, né, do programa do governo do estado do Paraná, elas trazem aqui algumas atividades, para o 7º ano, elas reforçam a questão dos gêneros textuais, que isso é uma coisa que eu reforço muito, eu vejo isso como importantíssimo, então elas trazem aqui a pesquisa que elas fizeram junto à questão do gênero conto, e elas vão trazer aí a questão da leitura, da reflexão, da discussão, a seleção dos textos que você pode fazer a partir de interesse. Eu gosto de terror, o outro gosta de ficção. Então, você vai poder trabalhar aqui a questão, né? Aqui o grupo de trabalho em rede, que é o GTR, que o governo do Paraná, ele oferece, tá? Ele não oferece aqui a questão. Deixa eu só ver aqui, que agora me perdi.
ela oferece aqui, né, a questão do trabalho em rede, tá? A cada professor fez uma apresentação, daí teve as contribuições aqui dos colegas, tá? Então, esse artigo aqui eu achei ele bem interessante, porque ele vai trazer a proposta pedagógica do Estado do Paraná, né? Principalmente o Estado do Paraná, ele atende do 6º ao 9º ano e do ensino médio, né? Então, eu penso que quem de vocês pretende aí futuramente estar trabalhando aí nessa proposta. Vamos ver se é esse agora. O outro artigo, eu fui olhar o celular porque eu achei que era o Rafael, fico preocupada, né? Mas ele se comunica com vocês, né? Ai, chegou o Rafael. Eu estava mesmo olhando o celular. Eu pensei, ai, cadê o meu bonitinho? Ah, manchinha, não apareceu na aula. Ai, ai. Agora sim. Ele não estava... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Semana passada, eu acho que a bruxa estava solta aqui em casa. Porque um dia a internet funcionava, outro dia o computador não funcionava. Eu tenho 3 computadores, 3. Olha, foi complicado. Pessoal, vamos ver. Esse aqui, será que é o artigo que eu já falei? Esse aqui é o mesmo. Me perdi. Então, é esse aqui. Será que eu copiei 2 vezes o mesmo? Olha, de preparar tanta aula, eu fico maluca. Deixa eu deletar esse aqui. Remover. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu postei quantos artigos lá? 2 ou 1? Agora me perdi. Eu estou fora do Ava. Deixa eu abrir o Ava lá. Vamos ver se é este. É o mesmo. Não sei o que eu fiz aqui. Ah, agora eu achei. Então, o artigo eu já falei. Vamos para esse. Ama, danadinho, abre? Abriu. Ah, era esse. Meu Deus, eu salvei tanta coisa no meu computador. Pessoal, então esse artigo ele vai trazer também aqui a estratégia do conto, transformando o aluno em um leitor autônomo, tá? Então aqui foi o da Marilena, né? Eu achei muito interessante esse artigo também. Ele traz aqui a formação de leitores autônomos, que nós já trabalhamos numa outra disciplina, que vocês fizeram uma pesquisa, muito interessante sobre a questão do leitor, tá? Então, ele vai trazer esse artigo, a questão da interação do texto, do professor, o professor como mediador nesse processo de leitura, envolvendo, transformando o aluno como autônomo, a intervenção aqui do modelo, da situação real de aprendizagem, a relação do professor e do aluno em buscar soluções conjuntas, levantar hipóteses, fazer inferências, partilhar visão de mundo, conhecimentos, resultados. Eu, por exemplo, eu tenho muita resistência a terror, né? Qualquer
literatura voltada para o terror, mas eu acabo me envolvendo, né, também com a meninada nos estilos, né, deles, do que eles gostam também, tá? A questão aqui da estratégia, da consistência, tá? E esse artigo ele vai desenvolver estratégias de leitura no processo de interação, protagonizando aqui quem? Quem são os protagonistas deste processo de leitura e de interação? São os alunos, o professor, e o objeto é o texto em si. Então, qual é o papel do professor e do aluno aqui? É materializar esse texto. Também elaborar material didático. Nós podemos aí trabalhar a questão, eles escreverem contos. Você pode lançar um livro de contos, né, construídos por eles, ensinar aqui, formular e responder perguntas, fazer questionamentos, tá? Um processo dinâmico aqui. Aí nós vamos ter aqui os pressupostos teóricos, que traz essa questão da incerteza dessa transformação da sociedade, tá? Mas nós temos que continuar insistindo, batendo na tecla dessa discussão, dessas práticas críticas, de novas alternativas em construção, na construção do texto, na superação de conceitos, de leitura, tá? Digamos assim, né, no contexto das intenções. Nós temos muitos textos, né, de ficções internacionais, na realidade, alguns contos, né, de ficção no Brasil vieram, né, dessa questão mais do exterior, né? A questão aqui da diversidade da cultura racial, econômica, o gênero, os objetivos, a construção e a reconstrução historicamente, a prática social. Nós temos que sempre lembrar que a leitura ela vai trabalhar a oralidade, tá? A oralidade, a leitura em si e a escrita, e trazendo o quê? Um espaço dialógico. Nós vamos até onde? Paulo Freire, né? A questão do diálogo em sala de aula, a questão da consciência, da formação de um cidadão crítico, a questão da sala de aula, da tomada de decisão, a questão aqui da compreensão, da interpretação do texto e da prática desse texto. Sempre, né, partir do processo interativo em um jogo, a leitura ela não deixa de ser um jogo. Ela é um jogo, ela é uma forma de jogar, de brincar, também. A sala de aula, né, proporcionar, ter um ambiente propício, um espaço escolar, ele deve ser um espaço pautado, né, para o processo dos diferentes gêneros textuais, tá? A questão aqui, ele vai trazendo aqui muitas questões aqui, o texto, em relação ao que nós já vimos, já desde o começo dessa disciplina, em relação do papel da leitura. E aqui elas vão trazer aqui as estratégias, né? O antes, o durante e o depois da relação da motivação para a leitura. Então, antes, o que a questão aqui? A motivação para a leitura, tá? Ela deve ter o que aqui? O prazer primeiro, né? Os objetivos da leitura. Então, o autor enumerou aqui alguns objetivos. A questão do interesse, de gerar instruções, do leitor poder buscar aqui outros assuntos, trabalhar aqui em sala de aula, a questão da leitura, da compreensão, da interpretação, a própria
regras, né, gramaticais, os recursos linguísticos que esse texto tem de forma intencional, né, as intenções, a questão aqui da interpretação, tá? E a revisão e atualização do conhecimento prévio. Ativar aqui os conhecimentos prévios que o professor tem daquele material. Então, nunca vá para a sala de aula, né, sem você estudar aquele material, aquele autor antes, aquele conto antes. Pessoal, tem que desligar o microfone por enquanto. Quando vocês precisarem falar, vocês ligam. Senão dá muita interferência na gravação, tá? Obrigada. E agora eu sou obrigada a gravar as aulas e postar lá no AVA, tá bom? Então, aqui, ó, né, o professor, ele deve atrair esse aluno, né, trazer ele de forma prazerosa, como nós já trabalhamos. O estabelecimento das previsões, né, toda leitura, ela deve implicar em formular hipóteses, previsões sobre o texto, tá? Conduzir os alunos à observação, ao título, as ilustrações, o cabeçalho, fazer essa exploração do material antes de se trabalhar o texto propriamente dito. E sempre trabalhar no intuito de quê? De novas reflexões, de novas construções. Durante, né, uma aplicação do texto, trabalhar aqui a atividade, tá? A questão do leitor, leitura dirigida, à medida que o aluno vai lendo resumos, pode induzir o aluno a avaliar suas previsões, o que ele sabia antes de ler o texto, o que ele sabe agora, fazer isso que nós chamamos dentro da neurociências, que é a questão da metacognição, né? Então, o que eu sei hoje, qual foi o percurso que eu fiz? Que percurso que eu fiz para eu saber, para eu ter esse conhecimento hoje? A leitura partilhada eu acho fantástica, as rodas de leitura, tá? Eu amo, né, quando eu chego numa escola, agora faz tempo, né, que eu não vou, esses 2 meses aí enclausurada, mas, né, eu amo quando eu chego na escola e vejo, né, a escola, os estudantes com livros na mão, lendo, conversando, discutindo, interagindo. Leitura silenciosa também, isso é bom também, treinar isso com eles, tá? A questão da leitura silenciosa, pôr em prática, Quando eu trabalhava lá no 4º, 5º ano, eu fazia alguns momentos de leitura silenciosa. Eles podiam escolher algum espaço na escola, cada um no seu cantinho, para fazer essa leitura silenciosa também. Isso também é um processo de aprendizagem. Bom, depois de tudo isso, eu vou trabalhar aqui os limites, o que foi bom, o que não foi, o que cada um aprendeu. Aqui nós vamos chamar de quê? Dos feedback, né? O que é o feedback? É a retroalimentação. Identificar aqui a clareza, a ideia, a aplicação dos textos, a implementação da proposta. Então, esse estudo aqui, o autor, ele estudou em cima de uma proposta, tá? Que ele traz aqui a viabilidade da implementação, o que essa proposta que foi aplicada na escola, ela pode melhorar em termos de estratégias, em termos de motivar, cativar os alunos. Aqui ele traz uma sequência didática, Nós utilizamos muito na prefeitura o Zabala, ele traz muito essa questão da sequência didática, da sequência de uma atividade, Nós não podemos fazer aí uma aula, sem pé e sem cabeça. Apresentação do título. Então, aqui seria o quê? As estratégias de leitura no gênero conto, transformando o aluno ou leitor.
isso foi aplicado, né? E ele transformou isso em um artigo. A introdução aqui às estratégias, né? Você, né, se considera um bom leitor, se vocês lerem toda a pesquisa, vocês vão verificar que tem muitas questões que nós trabalhamos numa outra disciplina. Lembram que vocês fizeram uma pesquisa? Tá? Esse texto tem muito essa relação. A intertextualidade, né, do gênero, a questão do filme, da música, aonde está o conto? O conto só está no papel, né, no livro? Não. Aonde ele está? Tem muitos livros, filmes, né, de terror e de curta duração aí, tá? Aqui tem um conto, né, depois quem tiver interesse, e as conclusões aqui que o pesquisador chegou. O que ele colocou aqui? A questão que impulsiona a prática, né, o embasamento teórico, uma coisa que nós temos que ter cuidado. Eu vou trabalhar o conto em sala de aula, eu tenho que estar preparado. Eu li não sei quantos contos, né? Eu tenho um pouco, assim, de implicância em relação à questão da formação de professores que vão trabalhar a literatura. Eu já li não sei quantos contos, mas eu tenho que chegar na sala de aula, eu tenho que saber, né, o que é o conto, como que se trabalha o conto em sala de aula, qual é a estrutura do conto, tá? Então, achei bem interessante aqui a questão do trabalho, motivados, lógico, que trabalhar a questão da motivação, da autonomia, do conhecimento, do trabalho, do embasamento teórico, das estratégias. Aqui ele trouxe, né, a Isabel Soler e também alguns elementos aqui bem interessantes em relação ao conto. Tá? Então, esses seriam esses dois artigos, né? Não sei se alguém quer se manifestar em relação a esses dois artigos. Podem falar. André, quer falar? Tá sem som? Basicamente, professora, tá no AVA, né? É que eu dei uma olhadinha lá, eu não vi esse artigo no AVA. Eu não sei se eu tô ficando meio maluco também. Tá, não, estão lá no AVA, mas depois eu confiro. Tá bom? Eu não sei se eu coloquei os dois, eu não tô lembrada. Mas depois eu dou uma conferida lá, tá? Alguém quer comentar alguma coisa em relação aos artigos? O conto é atrativo, né? Acho que naturalmente é um dos primeiros gêneros que os adolescentes se identificam, pelo fato de ser mais curto, de ser mais rápido, eles são meio instantâneos, né? Eu acho que o conto sana essa necessidade do instantâneo para eles, né? Sim. Pessoal, agora eu vou lá para o slide. Mais alguém? Quem é que curte conto aí? Você curte conto? Eu gosto também. Eu também gosto. O Rafael é escritor de contos, professora. Ele já tem alguns bem legais. Bem mais Por que ele não lança um livro, Rafael? Porque eu não tenho material suficiente, prof. Eu tenho 2 contos que prestam. Você acha, né? Você acha isso, né, Rafael? Mas como é que eu posso esperar que as pessoas vão gostar se eu não gosto do que eu fiz? Daí não dá certo. Ô, Rafa, ficou bom aquele conto. Eu gostei bastante. Por isso que eu falei, tem 2 que eu gosto. Os outros eu acho mais ou menos. Ai, Rafael. Pessoal, então abram lá o slide, né? Deixa eu só dar uma olhadinha lá no AVA, ver se eu coloquei o material certo lá. Para não dar problema depois eu esqueço. Mas é igual eu, né? Outro dia eu fui ler minhas poesias, que eu tinha um tempinho,
Eu falei, meu Deus, quanta bobajada. Olha, me deu vontade de deletar quase todas. Eu falei, não, é melhor eu parar, porque aquelas poesias eu escrevi em outro momento, né? Eu acho que é por isso, né, que tem autores que eles jamais vão reler os textos que eles escreveram, porque é um momento de inspirado, né? Um momento teu diferente, de inspiração e tudo mais, né? Vamos ver lá que aula que é. Ah, eu coloquei lá na aula 6, tá, pessoal? Que eu quero aproveitar todas as janelinhas lá, ó. Então tá lá na aula 6, deixa eu ver. Na realidade, eu só coloquei um texto mesmo. Tem 2 vídeos para vocês assistirem, 3. São vídeos bem curtinhos, tá? Eu coloquei aqui como trabalhar, o livro que foi lançado aqui, Como Trabalhar o Conto em Sala de Aula, elementos de narrativas de terror, e eu coloquei um vídeo aqui que eu achei muito interessante, que a professora trabalhou contos com os pequenos, né? Ela desenvolveu um projeto, tudo, achei bem, bem válido, assim. Eu vou colocar já o outro texto lá também para vocês. Eu acabei me perdendo aqui. Pedagogia. Tá? Daí já fica mais um texto lá para vocês, tá? E vocês vão ver, né, que todos os autores, eles vão trazer a mesma temática, né? Qual é o objetivo da leitura, independente de gênero, né? São os mesmos. Só vai mudar o texto, né, em si. Coloquei lá, tá? Tá tudo lá. Bom, vamos ao slide. Pessoal, então, o conto. O que é um conto? É uma narrativa, uma prosa de menor extensão. Então, ela tem um sentido menor em termos de tamanho, tá? Quais são as características de um conto? Né? As características. Nós temos aqui a concisão, a precisão, a densidade. Então, ele tem que ter o quê? Ele precisa ser coeso. Dessa concisão, ele tem que ter o que aqui? Coerência e coesão. O que é coerência? Eu tenho que ler e aquele jogo de palavras, aquele jogo de palavras que estão ali, eles têm que fazer sentido. E ter uma coesão, ter um ritmo, ter uma densidade, uma impressão total aqui, tá? Então, o conto, ele precisa ter aqui o quê? Uma excitação, uma emotividade, tá? Ele é quem escreve contos, viu, Rafael? É um contista. Você é um contista, Rafael. Então, o livro do mágico, que foi escrito 4.000 anos antes de Cristo, pelos egípcios, tá? Eu procurei na internet, né? Eu achei muito curioso isso, porque nem eu conhecia. Não sei se está em algum museu, em algum lugar, ou alguém achou, tá? E a Bíblia, né? Também ela tem uma estrutura de contos, tá? A Bíblia, ela tem uma estrutura de contos, e ninguém sabe aí quem foi, nem o autor da Bíblia e nem o livro do mágico, tá? Há quem diga, né, que achou a primeira Bíblia escrita, mas, né, não sabemos. Aí nós temos aqui o Luciano
o Luciano, o Lúcius, tá? O Caio, né? Que foram todos contistas bem lá atrás, né? Na nossa história aqui. Bom, na história mundial. Bom, vamos para a nossa história aqui brasileira. Principais contistas brasileiros. Machado de Assis. Quem é que curte aí Machado de Assis? Você? Também gosto muito. Aloísio Azevedo, né? Esses aí se destacam no panorama brasileiro. Aí nós vamos ter aí, né? Clarice Lispector, Tarsan, Lima Barreto, Otto Lara, Lígia Fagundes Telles, né? Tem uma que eu gosto muito, que eu leio, que é Marta Medeiros. A maioria dos críticos consideram a Marta Medeiros, que ela é uma escritora contemporânea, atual, né? Ela tem a minha faixa etária, né? Ela é da minha faixa etária. Só que os críticos a consideram ela uma contista, mas ela não se considera. Ela diz que ela não escreve, que nem ela sabe o que ela escreve. Ela não gosta muito, mas os críticos a chamam de contista. A estrutura de um conto, isso é muito importante, né? Então, ele tem que ter uma ordem, mas uma desordem, tá? Uma desordem, porque ele pode trazer conflitos, ele pode ser investigativo, ele pode, né, ser no intuito policial, enfim, tá? Então, ele vai ter ganhos e perdas, tá? Dentro de uma primeira ordem, tá? Os diálogos, eles não há um conflito fundamentais aqui no gênero. Ele pode ser o discurso direto, então os personagens, eles conversam entre si, você vai usar o que aqui? Travessões, tá? Predominantemente do conto aqui. Então, aqui tem um exemplo de discurso direto, ó. Talvez esteja aborrecido, pensei eu, e logo alto, né? Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu. E daí continua ali o diálogo, que é, né? Um fala, outro responde, um fala, outro responde, né? Geralmente é a narrativa que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, eu vou ter aqui um discurso indireto. Quando o escritor ele resume a fala do personagem numa forma narrativa. Vamos dizer que o personagem conta, né, o que aconteceu. Tá? Essas duas primeiras formas. Não é o conto, mas, por exemplo, o repórter, quando ele vai contar um acontecimento, ele faz o quê? Um resumo. Se ele vai contar uma briga, né, uma discussão que teve entre pessoas e tudo mais. Tá? As primeiras formas podem ser observadas, né? A Missa do Galo, de Machado de Assis. Tá? Aqui, ó, discurso indireto. Comecei a lhe dizer os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, e vai contando ali, quer dizer, a Missa do Galo. Claro que hoje ela na sua prática, né, ela já sofreu algumas mudanças, mas eu participava, quando eu era criança, da Missa do Galo, bem antigamente, né, e era feito realmente esse discurso indireto, essa narrativa, né, dentro de todo aquele folclore, né, ou dentro da Missa do Galo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Estão firme aí no pedaço? Então, tá bom, meus bonitos. Tá? Indireto, discurso indireto livre. É a fusão entre o autor e o personagem,
Eu vou trabalhar aqui a primeira, a terceira pessoa da narrativa, tá? O narrador, ele narra, mas no meio da narrativa surgem o que aqui? Diálogos indiretos, né, da personagem, como complementando o que disse o narrador. Veja bem uma coisa. Vocês estão percebendo, nós já trabalhamos, né? Poesia, nós já trabalhamos história em quadrinho. E agora eu estou discutindo a questão do conto. O que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, né? Antes de eu adentrar numa sala de aula e eu trabalhar as regras, primeiro eu tenho que encantar o estudante, né? Deixar ele ler. Você deixa ele escrever do jeito que ele quer. Primeiro a escrita espontânea. Depois eu vou arrumar a casa, né? Depois eu vou arrumar esse texto com ele. O discurso indireto livre, né? Como as noites procedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde então estava ela? Os agricultores invadiram a padaria. E assim por diante, né? Isso aqui é de Garcia de Paiva, tá? Então, é um discurso indireto, livre. Bom, eu posso trabalhar o que aqui? O monólogo. É o que passa dentro do mundo psíquico da personagem falando consigo mesmo. Tem muitos livrinhos, né, que trazem a questão do monólogo. Primeira pessoa aqui, personagem principal, né, conta a sua história. Ele limita-se a saber de si próprio, fala da sua própria vivência, então é uma narrativa, tá? Terceira pessoa, né? O texto é narrado em terceira pessoa. Então eu tenho o narrador observador. O narrador, ele limita-se a descrever o que está acontecendo, falando do exterior, nos colocando aqui dentro da cabeça do personagem, as emoções, as ideias, os pensamentos, o que ele vê, especula. E eu vou ter o narrador onisciente, conta a história. O narrador tudo sabe sobre a vida das personagens, sobre o destino, as ideias, os pensamentos, tá? Então, ele é o poderoso, tá? O poderoso. Então, nós temos, quando nós vamos trabalhar, então, a estrutura do conto, é necessário, nós pensarmos aqui na questão o conto, trabalhar, trazer um pouco da história do conto, os principais contistas internacionais, brasileiros, fazer uma pesquisa junto aos estudantes do que eles gostam, tá? A estrutura de um conto, a ordem, a desordem, os diálogos, trabalhar a questão do diálogo direto, o indireto livre, o monólogo, a questão da primeira impressão, terceira pessoa, a questão do narrador observador, onisciente, ok? E aqui eu trouxe aqui uma modalidade narrativa. Então, durante toda a nossa vida, nós ouvimos falar de diferentes histórias, do Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, dos clássicos. Narrar significa o quê? Contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou falso. Eu saio ali na rua, eu vejo algo acontecendo, eu adentro a minha casa e vou contar
o que aconteceu lá fora. É uma narrativa. Pessoal, alguns elementos que são essenciais nessa narrativa, nesse conto. A ação. Então, o conto, ele precisa ter uma ação. Ele precisa ter um narrador. O espaço, né? O espaço é aonde essa narrativa, aonde essa ação aconteceu. O tempo, em que tempo? Foi hoje? Foi ontem? Ah, em que tempo? Os personagens. E o narratório. Quem é o narratório? O narratório é quem lê, quem escuta. Então, isso aqui é de suma importância. Que ação que esse conto tem? Qual é a ação dele? Tá? Qual é o narrador? Como é que é o narrador? O espaço, onde é que aconteceu? Então, o conto, ele nos leva para muitos lugares, para muitos tempos, para muitos personagens. E aqui, a estrutura mesmo, a escrita do conto. Então, primeiramente, como todo e qualquer texto, eu preciso o quê? Fazer o que aqui? Uma apresentação. Tá? Eu preciso fazer aqui uma apresentação. O início, os fatos, né? O tempo, o espaço. Tá? A complicação aqui, que é a parte, que a narrativa, ela vai se complicar, ela vai trazer os conflitos entre os personagens, entre o fato. O clímax é o momento tenso da narrativa, que tudo pode acontecer. Então, puxa, o que será que tem lá na outra página? Enfim, o desfecho, que é a conclusão. Nem todo conto ele pode terminar com o felizes para sempre. Casaram-se e viveram felizes para sempre. Não, pode ser triste, pode ser alegre, pode ser engraçado, pode ser trágico, pode ser um terror aqui. Então, eu trouxe um conto que é A Princesa e a Ervilha. Alguém já leu esse conto? Eu não. Não, eu vou ler o conto para vocês, para a gente discutir, né, sobre o conto aí, ver o que ficou de dúvida ainda. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade. Opa! Perdi vocês aqui. Deixa eu voltar lá. Vocês estão me vendo? Quer dizer, não. Eu tô no arquivo, professora. Então tá. Não, tá bom. É que eu me perdi aqui no meu espaço. Eu também vou para o arquivo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então tá bom. Então, havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade. De modo que se dedicou a procurá-la no mundo interior, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. Princesas havia muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim regressou ao seu reino cheio de sentimentos, pois desejava muito uma princesa verdadeira. Certa noite, caiu uma tempestade horrível. Trovejava e chovia, As cântaros. De repente, bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. No umbral havia uma princesa, mas santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva. A água escorria por seu cabelo e roupas. Seu sapato estava desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira.
Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha no extrato. Ah, lembrei. Em seguida, colocou 20 colchões sobre a ervilha e sobre eles 20 almofadas, feitas com as plumas mais suaves que se pode imaginar. Ali teria que dormir toda noite a princesa. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Oh, terrivelmente mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se saber o que havia nessa cama. Encostei-me em algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível. Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa poderia ter uma pele tão delicada. E assim, o príncipe casou-se com ela, seguro que sua era uma princesa completa. A ervilha foi enviada a um museu, onde pôde ser vista, a não ser que alguém a tenha roubado. Ai, Não foi 15, né? não, foram 20 colchões, hein? Então, aqui, né? Era uma vez o quê? Um príncipe que queria se casar. Então, essa primeira parte representa o quê? A introdução, tá? Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui. Então, a primeira parte é a introdução. Qual é a introdução? Então, havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo interior, ainda que inutilmente, pois todas que viu apresentavam algum defeito. Princesas havia muitas, porém não podiam ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim regressou ao seu reino cheio de sentimentos, pois desejava muito uma princesa verdadeira. Então, essa é a introdução. Todo conto, ele vai se basear onde? Na introdução. Essa outra parte, tá? Nós vamos contrastar aqui, ó, né? A questão aqui, a complicação. Puxa, apareceu lá, deu uma tempestade, apareceu a princesa, e agora? Será que ela é princesa? Tá? E depois vem o clímax. Todo mundo esperando a princesa acordar de manhã, e verificar se ela dormiu. Gente, quanta maldade, né? E aqui, o final, tá? Que foi um final feliz. Tá? Nem todos aqui. Geralmente, né, contos de príncipe, de princesa, são finais felizes. Tá? Então, vamos lá, pessoal, né? O que vocês têm aí para nos colocar? Ah, tá. A complicação. O que vocês pensam, né, de como que nós podemos trabalhar o conto em sala de aula, O que é o conto? O que vocês acham do conto? Ô, professora, falando objetivamente da questão da leitura, então, trabalhar aquela questão da leitura prévia, aí depois leitura participativa, leitura interativa, enfim, aprofundar a questão da leitura, né? Isso mesmo. Que mais? O que é o conto? O que você aprendeu nessa aula?
você aprendeu nessa aula? Tá? O que você aprendeu? Eu vou voltar lá. O que você achou? O que você achou da aula? Eu achei legal, interessante. A gente esquece desses aspectos teóricos, né? E são eles que ajudam a gente na hora de passar para os alunos essas estruturas, essas informações. Eu acho que partindo do princípio teórico, a gente sempre vai mais longe, né? Sim. Tá? Então, é isso, né? Não adianta, eu sou uma estimuladora às pessoas a lerem, tá? Mas eu sei o que eu estou estimulando esses alunos a ler, eu sei a estrutura de um gibi, eu sei a estrutura textual de uma poesia, eu conheço a estrutura textual de um conto, tá? Então, o conto, uma coisa eu vou falar para vocês, o conto é muito bom de você trabalhar a questão da interpretação, principalmente para esses estudantes que não estão acostumados a ler, tá? Então, o conto, ele é uma grande saída. Não sei se alguém assistiu lá o vídeo que eu postei lá no AVA, de um professor, ele escreveu um livro, Como Trabalhar o Conto em Sala de Aula. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Eu achei muito interessante, porque tem muitos esses cursinhos para Enem, para concurso, eles trabalham muito com o conto para que as pessoas possam trabalhar essa questão da interpretação, da síntese. Outro dia eu expliquei para uma aluna que todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ela se perdeu, tá? Ela se perdeu. Então, não é, né, para vocês têm um embasamento, né? Mas tem muitos estudantes aí que não têm esse embasamento. Então, eles não sabem. Professora, o que é? Como que eu escrevo um texto? Mas o que é isso? Daí fazem o quê? Uma grande confusão. Pessoal, mais alguma coisa? Alguma sugestão em relação às aulas? Fiquem à vontade. Se vocês têm alguma sugestão. Não? Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Já para